Sejam todos muito bem-vindos a mais este mergulho profundo. Para quem está nos acompanhando hoje, nós temos em mãos um daqueles temas que, à primeira vista, parece que vai ficar restrito aos tribunais, sabe? Ah, com certeza. Aquelas petições super complexas de advogados, mas que, na verdade, é o código-fonte de como a gente vive, consome e trabalha. Hoje, nós vamos explorar as engrenagens da responsabilidade civil objetiva e a chamada atividade de risco. Exatamente. É um prazer estar aqui para decifrar isso. O prazer é todo meu. E, bom, o nosso objetivo nessa análise detalhada é entender uma transição histórica fascinante no direito civil brasileiro. A gente vai descobrir como a nossa sociedade parou de focar apenas na culpa. Aquela verdadeira caça às bruxas, né? Isso para saber quem errou moralmente. E passou a focar na teoria do risco, que é, basicamente, olhar para quem deve reparar o estrago, independentemente de ter havido um tropeço moral ou não. Eu estou muito entusiasmado com esse material porque afeta todo mundo no dia a dia. É o tipo de regra invisível que opera nos bastidores da nossa sociedade todos os dias. O direito, como uma ciência social viva, precisa estar o tempo todo correndo atrás da realidade para não ficar obsoleto. Com certeza. E essa transição da culpa para o risco ilustra de forma perfeita como o sistema jurídico foi forçado a se adaptar ao mundo que, passou a girar muito mais rápido. E com muito mais perigos embutidos na rotina de quem está vivendo a vida moderna. É muito louco pensar nisso. Porque a gente pega um ônibus para ir trabalhar ou compra um produto industrializado no supermercado e não faz ideia de que existe toda uma arquitetura jurídica ali. Precisa olhar para trás. O material que estamos analisando hoje, que é o capítulo 10 sobre responsabilidade civil objetiva e a atividade de risco, nos leva direto para o antigo Código Civil, o de 1916. Isso, Código de 1916. Pelo que eu entendi do texto, naquela época o sistema era engessado quase que exclusivamente na ideia de culpa. Era a tal da responsabilidade subjetiva. Ou seja, se eu sofresse um dano, eu que lutasse para provar que a outra pessoa agiu com imprudência, negligência ou imperícia. Era isso mesmo. Era exatamente assim. Sem prova de que o outro vacilou, eu não recebia nada. Se conectarmos isso com um cenário maior, precisamos imaginar o Brasil de 1916. Ok. Era um país predominantemente agrário, as relações interpessoais eram muito mais diretas, o ritmo das coisas era outro e a tecnologia, ainda engatinhava. Cavalos e carroças, basicamente. Exato. Se uma carroça atropelasse alguém ou se um cavalo fugisse e destruísse a cerca do vizinho, era relativamente simples apontar o dedo e dizer que o fazendeiro fulano deixou a porteira aberta por negligência. Dava para ver quem tinha errado. A ideia de que alguém só deveria colocar a mão no bolso para pagar por um estrago se ficasse provado que essa pessoa agiu com o que chamam de vontade viciada... Vontade viciada. Isso, o tal do elemento anímico. A intenção ou a falta de cuidado, isso fazia todo sentido para aquela realidade. O foco do direito estava inteiramente na conduta moral do indivíduo. Certo. Fazia sentido num mundo onde as pessoas conheciam o padeiro, o leiteiro, o ferreiro. Mas o século XX atropelou essa calmaria, né? A gente teve um avanço tecnológico absurdo e a massificação do consumo. Uma mudança drástica de cenário. De repente, a sociedade inteira está cercada por máquinas complexas, trens, carros, fábricas gigantescas produzindo em série para milhões de pessoas. E é aí que o sistema de 1916 entra em colapso. Pense no seguinte cenário abordado no texto. Imagine que estamos na década de 70 ou 80 e o freio de um carro 0 km falha, causando um acidente terrível. Nossa, uma tragédia. Pela regra antiga da responsabilidade subjetiva pura, a vítima teria que provar a culpa de quem causou o dano. Mas como é que uma pessoa comum vai entrar em uma gigantesca montadora de automóveis e provar qual engenheiro específico, em qual linha de montagem, foi negligente ao apertar um parafuso do freio? É uma missão impossível. A vítima já está no hospital com o carro destruído e ainda tem que bancar o detetive industrial para conseguir pagar a conta médica. Não faz sentido. É o que chamamos de prova diabólica, no jargão jurídico. Prova diabólica. Gostei do termo. É impossível de ser produzida. E foi essa injustiça flagrante que forçou uma virada de chave absoluta no direito.
Aquele tal elemento anímico, a investigação da intenção da pessoa, começou a se mostrar totalmente insuficiente. Entendi. O direito percebeu que a necessidade social urgente não era mais punir o erro moral, mas sim garantir a proteção da vítima e a reparação do dano. Então a ênfase mudou totalmente de lugar. O holofote saiu de cima da conduta de quem errou e foi focado na reparação do dano em si. Passou-se a valorizar a relação de causalidade. Exatamente, o nexo causal. Ou seja, se a máquina explodiu e causou um dano na minha casa, é isso que importa. A fábrica fez a máquina causou o dano, a fábrica paga. Não interessa se o operário estava distraído conversando ou não. Precisamente. A relação de causa e efeito passou a ser o grande motor em diversas situações. A justiça social passou a exigir que a vítima não ficasse desamparada por não conseguir provar algo que estava totalmente fora do seu alcance prático. Ok, vamos desvendar isso, porque isso nos leva direto para a grande inovação que o Código Civil de 2002 trouxe. O material destaca muito isso. O legislador instituiu o que as nossas fontes chamam de regra dual, lá no artigo 927. E pelo que eu li, eles não simplesmente pegaram a ideia de culpa e jogaram no lixo, certo? De jeito nenhum. Como essa regra dupla funciona na prática? Essa regra dual é, de fato, um marco de maturidade do nosso sistema jurídico. O legislador de 2002 foi muito inteligente. Ele sabia que a responsabilidade subjetiva, aquela baseada na culpa de 1916, ainda é útil para muitas coisas do nosso cotidiano. Ainda tem o seu lugar. Sim. Se eu esbarro em alguém na rua e quebro o celular da pessoa porque eu estava correndo de olhos fechados, a minha culpa ainda é o fator central aí. Mas a grande inovação foi colocar a responsabilidade objetiva convivendo no mesmo patamar de importância. E essa é a que não precisa de prova de culpa. Exato, elas coexistem. A responsabilidade objetiva virou uma regra geral do sistema civil e não mais uma exceção bizarra ou pontual. E o texto destrincha isso focando no parágrafo único desse artigo 927. Ele diz que vai existir essa obrigação de reparar o dano sem precisar provar a culpa de ninguém em duas frentes principais. Duas frentes muito claras. A primeira frente me parece mais direta. Abrange os casos que já estão especificados em outras leis. E o material lista exemplos que com certeza quem está nos ouvindo já lidou ou pelo menos ouviu falar, como o Código de Defesa do Consumidor, as leis de acidente de trabalho e o famoso DPVAT. O que é fascinante aqui é notar que essas legislações especiais vieram antes do próprio Código Civil de 2002 para apagar incêndios sociais. Elas foram pioneiras, então. Sim. O Código de Defesa do Consumidor, o CDC, por exemplo, é de 1990. Ele já previa a responsabilidade objetiva de forma claríssima. Se uma televisão explode na sala de uma família, o fabricante responde pelo estrago. E ponto. A família não tem que provar que houve erro de engenharia lá na fábrica na Ásia. Exatamente. O que o Código Civil de 2002 fez foi olhar para essa tendência que já estava consolidada nessas leis soltas e absorver isso. Transformou essa lógica em um pilar central para todo o direito civil. Sensacional. E aí temos a segunda frente desse parágrafo único, que é onde a inovação brilha de verdade no material. A lei diz que também há dever de reparar, sem provar culpa, quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Exato. Esse trecho é o coração pulsante da teoria do risco no Brasil de hoje. O legislador deslocou a responsabilidade para a natureza do negócio da pessoa ou da empresa. O foco foi para a atividade em si. Se aquilo que você faz para viver, a sua atividade, por si só, já carrega uma probabilidade alta de causar danos a outras pessoas, você atrai para si a obrigação de reparar se algo der errado. A sua atividade é o ímã da responsabilidade. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. O que define exatamente uma atividade de risco? Porque se a gente parar para pensar, viver é um risco, tropeçar na rua é um risco. Mas o material que a gente está explorando ressalta que essa expressão é um conceito jurídico indeterminado. Sim, essa é a terminologia técnica. Isso me soou como se os criadores da lei tivessem deixado uma página em branco de propósito.
Por que não facilitar a vida de todo mundo e fazer logo uma lista enumerando, tipo, atividade de risco 1, atividade 2, 3... O Ador usou um conceito jurídico indeterminado propositalmente para dar fôlego de vida à lei. Fôlego de vida, como assim? Pense bem, se o Código Civil fizesse uma lista fechada, taxativa, do que era atividade de risco lá em 2002, quando foi publicado, essa lista estaria completamente defasada já em 2005. Verdade. Novos negócios surgem toda semana. Exato. Ao deixar o conceito em aberto, a lei entrega uma enorme confiança e um poder considerável na mão do magistrado. O juiz ganha a autoridade para analisar o caso concreto, a época em que o dano ocorreu, a evolução tecnológica e decidir se aquela atividade específica se enquadra como de risco. É uma forma de não deixar a lei envelhecer. É genial. Mas confesso que também dá um pouco de vertigem pensar que um juiz tem tanto poder de interpretação assim, na caneta dele. Só que eles não ficam totalmente à deriva, sem bússola, certo? O material apresenta 2 grandes pilares teóricos para segurar a mão do juiz na hora de aplicar esse conceito. Com certeza, existem limites interpretativos. O primeiro pilar é a regularidade. O texto foca bastante no advérbio normalmente, que está escrito lá na lei. Correto. Esse normalmente desenvolvida é um freio de arrumação vital. Isso indica que não estamos falando de atos isolados, imprevistos ou esporádicos. O risco precisa ser parte intrínseca da atividade habitual daquela pessoa. Dá para ilustrar isso para a nossa audiência? Claro. Vamos imaginar uma situação. Você resolve ajudar o seu vizinho a podar uma árvore gigantesca no domingo de manhã, de forma voluntária, como um favor isolado. Um galho pesado cai e amassa o teto do carro de outro morador da rua. Uma dor de cabeça daquelas. Sim, mas você não está exercendo uma atividade de risco de forma habitual. Agora, se você é dono de uma madeireira ou de uma empresa de paisagismo urbano, a coisa muda de figura. A regra aqui é a continuidade, é a habitualidade da ação que gera o perigo. Entendi. A empresa de paisagismo lida com esse risco todo santo dia. Exatamente. E o segundo pilar que a doutrina traz no texto, que é o meu favorito, é a teoria do risco-proveito. Basicamente, a premissa é que quem obtém o proveito econômico, quem tira lucro de uma atividade que é potencialmente perigosa, é quem deve ser o responsável por pagar a conta dos danos que ela causar. Se a pessoa colhe o bônus, tem que suportar o ônus. Uma lógica muito elegante e direta. Mas peraí, vamos brincar de advogado do diabo aqui por um minuto. Se eu sou dono de uma transportadora, eu já pago meus impostos, eu invisto na manutenção preventiva de todos os meus ônibus, eu sigo todas as regras de segurança à risca. Certo? Aí, se um motorista meu, do nada, sofre um mal súbito, sem culpa de ninguém, e o ônibus sobe na calçada e machuca alguém, eu, como empresa, ainda assim vou ter que pagar a conta? Isso não acaba sendo injusto com quem faz tudo certinho? É uma provocação excelente e é exatamente aí que a teoria do risco-proveito se mostra mais robusta na visão dos juristas. Sobre a ótica individual do empresário, pode parecer severo para quem tomou precauções, mas sob a ótica coletiva e da justiça social, é o princípio mais pragmático possível. Pragmático em que sentido? A doutrina entende que o lucro não pode ser privatizado enquanto os riscos são socializados e jogados no colo das vítimas. Se o empresário explora os ônibus na rua e ganha dinheiro com isso, acidentes, por mais inevitáveis ou infelizes que sejam, são estatisticamente inerentes a esse negócio. Faz parte do jogo. Isso. A responsabilidade objetiva sob essa teoria do risco-proveito funciona quase como uma precificação embutida. A empresa tem que saber que a atividade gera risco, lucra com ela e, portanto, deve colocar na sua planilha de custos operacionais a reparação de eventuais danos a terceiros. É o preço de atuar nesse mercado. Faz muito sentido quando a gente olha para o macro. E para quem está ouvindo visualizar isso com clareza cristalina, o nosso material traz um exemplo prático, brilhante, que é o cenário de trânsito. Sim, o exemplo clássico da doutrina. Imagina um motorista particular. Ele pega seu próprio carro de manhã, escutando uma música, e vai dirigindo até o escritório. Ele não está exercendo uma atividade de risco nos termos dessa regra dual. Se ele bater no carro da frente, a vítima lá do carro da frente vai ter que suar a camisa para provar a culpa dele. Vai ter que provar que ele estava olhando o celular,
ou que ele avançou sinal vermelho, ou que estava acima da velocidade. Exato. Esse motorista comum indo para o trabalho está sujeito aos riscos normais da vida em sociedade. Ele não explora a direção de um veículo automotor como um negócio. Por outro lado, e este é o contraponto perfeito que o texto faz, uma empresa de transporte rodoviário de cargas ou um taxista operam em uma realidade jurídica completamente diferente. Eles vivem de dirigir. Eles estão usando as vias públicas com o objetivo claro de lucro e estão submetidos a um risco estatístico muito maior de acidentes, justamente por causa dessa habitualidade, daquela regularidade que comentamos agora há pouco. E nesses casos profissionais, eles caem direto na malha da responsabilidade objetiva. Sem dúvida. Normativa, né? Se um ônibus freia bruscamente para não bater num cachorro e um passageiro cai lá dentro e quebra o braço, o passageiro não precisa contratar um detetive para provar que o motorista foi imprudente. Não precisa investigar a fundo. O passageiro só precisa mostrar 3 coisas básicas. Eu estava dentro do ônibus, o ônibus deu uma freada brusca e meu braço quebrou por causa disso. A empresa de ônibus que pegue a sua planilha de custos e se responsabilize porque o risco é do negócio dela. E perceba como isso simplifica drasticamente o calvário da vítima até conseguir a reparação. É a aplicação pura da teoria do risco-proveito aliada àquela ideia de atividade normalmente desenvolvida. Isso garante que o tempo, a energia e os recursos da justiça sejam gastos avaliando o tamanho do dano e quanto a vítima precisa para se recuperar. E não em debates infinitos sobre quem pisou no freio um segundo antes ou um segundo depois. Exatamente. A discussão processual fica muito mais limpa e focada. É uma mudança de paradigma enorme, mas mudando um pouco a perspectiva do nosso mergulho profundo, as nossas fontes entram em um outro campo minado, a responsabilidade indireta, que é aquela situação onde alguém tem que responder financeiramente pelos atos cometidos por outras pessoas. Esse é um ponto crucial do material. E aqui a gente vê que o Código de 2002 veio com tudo e acabou com as antigas presunções de culpa. O que eram essas presunções? Esse foi um ajuste de honestidade intelectual brilhante no nosso sistema jurídico. Era, de fato, uma ginástica argumentativa. Como assim ginástica? No antigo Código de 1916, se um funcionário de uma transportadora causasse um dano, digamos, atropelasse alguém, a lei da época dizia que o dono da empresa era presumivelmente culpado. A doutrina usava termos em latim para enfeitar isso. Diziam que o patrão tinha culpa em elegendo, ou seja, que ele tinha escolhido mal o funcionário ao contratá-lo. Nossa. Ou então diziam que era culpa em vigilando, dizendo que o patrão falhou em vigiar o funcionário durante o expediente de trabalho. Espera, deixa eu ver se entendi. Então a lei basicamente inventava uma historinha, fingia que o patrão tinha cometido um erro direto de contratação ou de vigilância, só para ter uma desculpa legal para fazer ele pagar a conta. Era uma manobra só para o cálculo fechar no final, já que a lei exigia a palavra culpa para tudo. Era exatamente isso. Era uma ficção jurídica. E o mesmo malabarismo valia para os pais em relação aos filhos menores. Imagino que a regra era igual. Sim. Se uma criança jogasse uma bola e quebrasse a janela de vidro cara do vizinho, o sistema fingia que os pais foram negligentes na vigilância. Só que os artigos 932 e 933 do novo Código varreram essa encenação toda. A lei parou de fingir. Foi direto ao ponto. Hoje, a responsabilidade de pais por filhos menores e de empregadores por seus funcionários é responsabilidade objetiva pura, nua e crua. É o fim das desculpas. Pelo que eu li, o artigo 933 deixa claro que os responsáveis respondem independentemente de culpa. Então, se o meu filho quebra a janela do vizinho, eu não posso mais ir para o tribunal com testemunhas provando que eu dei a melhor educação do mundo, que eu coloquei ele de castigo e que eu estava vigiando ele o tempo todo. O juiz não quer saber se você é o pai do ano. A lei diz apenas, seu filho causou dano, você paga e pronto. A mesma lógica dura e inescapável se aplica ao patrão. O funcionário estava trabalhando e causou um dano. A empresa indeniza, ponto final. É uma proteção blindada para a vítima. Sem dúvida, é uma consagração da proteção à vítima. No entanto, há um detalhe muito peculiar no material sobre a situação da pessoa incapaz, por exemplo, um menor de idade. Isso está previsto lá no artigo 928. O que diz esse artigo?
O que acontece se o menor causa um dano gigantesco, os pais não têm um centavo furado para pagar, mas esse adolescente, por um acaso da vida, recebeu uma herança milionária de um avô? Olha, esse é um roteiro de filme. Porque se a responsabilidade é dos pais, mas os pais estão falidos, e o causador direto do dano tem dinheiro no nome dele, como a lei resolve esse nó? O artigo 928 traz uma solução muito elegante. A responsabilidade do próprio incapaz passa a ser tratada de forma subsidiária e equitativa. Subsidiária quer dizer o quê nesse contexto? Subsidiária significa que ela é o plano B. Primeiro, a justiça vai atrás do patrimônio dos pais ou responsáveis legais. Somente se os responsáveis realmente não tiverem meios de arcar com a indenização, aí sim o patrimônio do próprio incapaz pode ser acionado para cobrir o dano que ele causou. E a parte do equitativa? A lei exige que essa cobrança seja equitativa. Isso quer dizer que o juiz precisa calibrar a caneta para garantir que o pagamento dessa indenização não deixa esse menor de idade na miséria, privando o jovem do que é estritamente necessário para sua própria sobrevivência e educação. É uma balança muito sensível. Muito sensível. É o equilíbrio entre compensar a vítima e manter a dignidade de quem causou o dano. Incrível como a lei tenta cobrir todas as arestas. Mas aí a gente chega na parte que me deixou mais intrigado lendo esse material. Então, o que tudo isso significa quando a própria lei parece entrar em curto-circuito com ela mesma? Ah, o famoso paradoxo. Esse é o último grande bloco da nossa análise, e os autores chamam isso de um verdadeiro paradoxo no sistema. Tudo gerado por causa de um tal de artigo 944. Isso levanta uma questão importante e talvez seja o debate mais denso e fascinante de toda essa teoria abordada no material. O artigo 944, no seu parágrafo único, cria uma regra de equidade. Qual é a regra? Ele permite ao juiz reduzir o valor da indenização se houver uma desproporção muito grande entre a gravidade da culpa da pessoa e o tamanho do dano causado. Como assim? Pode dar um exemplo? Vamos supor que alguém cometa uma imprudência minúscula, uma leve distração de 1 segundo no trânsito, mas, por uma infelicidade tremenda do destino, isso gera uma reação em cadeia impressionante e um prejuízo de milhões. O juiz pode olhar e dizer que a culpa foi grau 1, mas o dano foi grau 10, e ele decide reduzir a indenização para não destruir a vida financeira da pessoa por causa de um vacilo bobo. A intenção do juiz aí é super nobre. Mas aí o paradoxo grita, não é? Grita bem alto. Como é que um juiz vai aplicar uma regra de desconto baseada na análise do tamanho da culpa dentro de um sistema de responsabilidade objetiva que foi criado exatamente para ignorar a existência da culpa? Parece um erro na matrix da lei. É uma colisão de conceitos. Se a atividade da minha empresa é de risco e a lei diz que a minha culpa é irrelevante para me condenar a pagar a indenização, como é que eu posso invocar a minha falta de culpa para pedir um desconto na hora de assinar o cheque? Você tocou no ponto exato. É uma contradição lógica flagrante que o legislador deixou passar no texto da lei. Você não pode bater no peito e dizer que a culpa não importa na hora de responsabilizar a empresa e, no minuto seguinte, ressuscitar a análise da culpa só para dar um alívio financeiro para ela. Não faz sentido nenhum. A perplexidade dos autores do nosso material é mais do que justificada. Se o sistema funciona assim, ele entra em colapso lógico. É incompatível. E como é que a comunidade jurídica resolve esse nó cego no dia a dia? Eles simplesmente fingem que um artigo não existe? A saída técnica, a verdadeira tábua de salvação defendida pela maior parte da doutrina, para não quebrar a lógica do sistema, é a restrição de aplicabilidade. Traduzindo para a nossa audiência. O que os juristas argumentam é o seguinte: essa colher de chá do artigo 944, essa redução de indenização, só pode ser aplicada aos casos de responsabilidade subjetiva. Aqueles casos antigos, clássicos, onde o juiz já está investigando quem teve culpa, qual foi o grau da negligência e por aí vai. Ah, agora faz sentido. Então eles separam as caixinhas. Exato. Se um juiz começar a dar desconto em casos de responsabilidade objetiva,
Usando o argumento de que a empresa não teve tanta culpa assim, correremos o risco de esvaziar completamente o princípio da reparação integral da vítima. Que é a base de tudo que a gente conversou hoje. Sim, e a reparação integral é o que dá sentido de existir à teoria do risco. Se a empresa absorve todo o lucro da atividade perigosa, ela tem que absorver 100% da indenização se causar um estrago. Simples assim. Sensacional. Se o risco é seu, o boleto também é inteiro seu, sem choro nem desconto. Bom, para a gente amacar todas essas ideias para quem está nos acompanhando, vamos recapitular os grandes pilares do que exploramos hoje? Perfeito. Nós vimos que o direito precisou sair daquela visão romântica da culpa do agricultor lá em 1916 e precisou abraçar a complexidade das indústrias modernas. E isso culminou na regra dual do Código de 2002, colocando a teoria do risco-proveito no centro do palco. Lucrou com o perigo, paga pelo dano. Um resumo cirúrgico. Vimos também o fim daquelas encenações, daquelas falsas presunções de culpa para pais e patrões, instituindo a responsabilidade objetiva pura nesses casos de terceiros. E, por fim, dissecamos esse paradoxo lógico de tentar medir culpa em um sistema que simplesmente não liga para a culpa. Foi um mapeamento excelente do texto. Compreender essa evolução histórica e técnica é, no fundo, compreender os valores que a nossa sociedade escolheu para proteger os cidadãos frente aos colossos empresariais e tecnológicos do nosso tempo. E para encerrar este nosso mergulho profundo com chave de ouro, nós queremos deixar uma provocação para vocês pensarem depois daqui. Durante a nossa conversa, nós destacamos bastante aquele conceito jurídico indeterminado sobre o que define uma atividade de risco. Aquela página em branco que o legislador deixou. Isso. Nós vimos que isso dá um poder imenso para os juízes interpretarem a lei de acordo com a época. Agora, jogando isso para o futuro da nossa audiência. Considerando que hoje nós temos inteligência artificial tomando decisões complexas, carros autônomos que dirigem sozinhos, softwares na área da saúde que operam pacientes, uma automação que avança não em décadas, mas em semanas. É assustadoramente rápido. Não seria esse conceito indeterminado deixado lá em 2002 a grande válvula de escape genial da nossa legislação? É uma excelente reflexão. Se um médico robô cometer um erro bizarro que ninguém programou, a gente não vai precisar parar o país e aprovar uma nova lei no Congresso. O juiz simplesmente vai olhar para essa nova indústria, carimbar aquilo como uma atividade de risco baseada na teoria do risco-proveito e responsabilizar a empresa de tecnologia. A lei já está pronta para o futuro. Exatamente. Fica o questionamento no ar para a nossa audiência ponderar. Até onde vai a elasticidade e o poder dessa regra diante de um futuro e de tecnologias que nós ainda nem sequer inventamos? Agradecemos demais a companhia de todos vocês nessa análise detalhada. Continuem lendo, continuem questionando as regras invisíveis do mundo ao redor de vocês e até a próxima.